Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BW Cash, podcast da BW Contabilidade. Eu sou o William Lima, gerente comercial aqui da BW e host do podcast. Aqui comigo hoje para conduzir esse episódio está o Sidney. Olá a todos, sou o Sidney, um dos sócios da BW Contabilidade, e hoje nós estamos com uma visita muito especial, a Ana Célia, minha querida amiga. Ana Célia, que é sócia fundadora e mantenedora das escolas Builders e Gara School. Alguém com muita experiência no setor educacional que certamente vai contribuir muito aqui com o nosso episódio de hoje. Ana Célia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada a vocês, eu tô adorando isso, inclusive ontem fiquei doida escutando um monte de episódios com os outros mantenedores e falei, nossa, que delícia, queria fazer um brunch com os outros mantenedores pra gente trocar, porque eu tô achando cada Olha, história... uma ideia boa. É uma ideia. Olha, Cada ideia boa. história linda que eu ouvi, achei Muito o bom. máximo. É uma ideia. Ana, se me permite chamar de Ana, Claro. a gente sempre inicia os nossos episódios conhecendo um pouco da história da pessoa com quem nós estamos conversando. Queria que você falasse um pouquinho onde você nasceu, onde você cresceu, como foi essa decisão de ser uma educadora e como foi a decisão de, para além de ser uma educadora, ser uma empreendedora. Decidir empreender, decidir abrir o colégio, enfim, a partir daí a gente vai falando sobre os desafios que foram vindo, mas falando um pouco de você como pessoa mesmo. Então, sinta-se à vontade para falar sobre a sua história. Tá, joia. Bom, então eu sou a terceira de 3 meninas, depois de mim tem um menino, o Fernando, filha da Mimi e do Musta, que 2 grandes batalhadores, meu pai e minha mãe, então essa questão de uma família muito trabalhadora. Então, desde cedo, meu pai e minha mãe trabalhavam e mostraram pra gente, nós tínhamos uma condição bacana, porém sabíamos da onde que o dinheiro vem do suor do trabalho, o dinheiro que vem limpo, né? Então, comecei a trabalhar muito cedo. Minhas brincadeiras de criança eram brincadeiras de bonequinhas na frente da lousa e eu dando aula. Olha só. E aí minhas 2 irmãs mais velhas começaram a dar aula, jovens já, e eu fui para o mesmo caminho. Então, viramos 3 professoras. Dali... Depois de, sei lá, 5, 6 anos que estávamos já em colégios, a gente resolveu abrir a nossa própria escola. Então, e a gente já trabalhava em escola bilíngue, eu estou falando há mais de 35 anos. Isso aqui em São Paulo? 1990. Ai, desculpa, esqueci de falar. Em Sim, São Paulo. Nasci e cresci em São Paulo. Isso. Legal. Capital mesmo, interior? São Paulo, capital. Perfeito. Isso. Então, aí você lecionava em outras escolas. ou outra Aí, escola. sim, nós 3, eu e minhas 2 irmãs, que fundamos a escola juntas, trabalhávamos como professoras em outras escolas. E eu e uma delas já em escola bilíngue, lá atrás. Estou falando há mais de 35 Legal. A gente anos. está falando que, então, você iniciou em 98? A Foi em 98? Builders tem 28 anos. Foi fundada em 98. E antes disso, você já estava na área... Já trabalhava em escola bilíngue ou escola americana. Como professora de inglês? Como professora, a gente era professora e a língua falada já era o inglês. Já era inglês. Mas ali naquela época, bilíngue mesmo, acho que só tinha que a gente trabalhava. Mas Entendi. como você aprendeu a falar inglês? Você estudou numa alguma escola bilíngue? Morou fora? Não, fazíamos com 10 anos de idade, entramos na cultura inglesa. Meu pai achava que era super importante falar inglês. E aí, com 15, eu e minha irmã moramos em Nova York um tempo. Com 18, passei um ano na Inglaterra. Então, foi uma vida de... Aí, fiz letras inglês e português na USP. Então... Aí Perfeito. fui para esse caminho. Maravilha. E você ficou quanto tempo como professora? 6 anos, 6 antes de anos. montar a minha própria escola. As irmãs também? As irmãs, a mais velha na Lu, mais tempo, né? Uhum. Porque era mais velha. Uns 10 anos. Certo. As 3, então, chegaram com bagagem. As 3, sim.
para iniciar o empreendedorismo. Sim, sim. E de onde surgiu a ideia de ser bilíngue? Por conta da referência que tinha no emprego de Eu professor? acho, assim, eu já tinha uma cabeça meio que aquilo lá era muito importante acontecer, porque a gente já trabalhava com isso e a gente entendia que na primeira infância a janela de oportunidade é imensa. Então, o que Certo. quer que seja que você ensine na primeira infância, ele entra Flui. por osmose, né? Certo, certo. Então, quando a gente decidiu fazer a escola, 3 professoras, um dia eu falei para as minhas irmãs, eu falei, vocês se veem com 60 anos sentando em roda e dando aula para criança? Porque eu não me vejo. Melhor a gente abrir a nossa. Claro. E aí, nesse momento, já veio na cabeça das 3, assim, falta algo na educação. E era o amor. A gente entendia que, Olha só. naquela época, o foco... Você, como escola, você coloca... Escola não é para educar, escola é para formar nas questões cognitivas, acadêmicas. Então, tinha uma coisa mais tradicional, né? Estou falando de 35 anos atrás. E a gente falou, precisa de muito carinho. Uhum. Acho que vocês pegaram muito essa transição entre um modelo pedagógico vindo ali muito como fruto de regime militar, onde, né, os pais criavam muito com esse rigor, as escolas, obviamente, também acabavam mantendo um pouco desse rigor, onde o professor era visto como aquela figura intocável, aquele distanciamento do professor para o aluno. Eu falo e você escuta e etc. Aquela aproximação, acho que você pegou justamente essa transição, né? Eu acho que não estava nem na transição, William, de verdade. Eu acho que a gente sentia nos lugares que a gente trabalhava que tinha esse distanciamento. Escola falava, pai e mãe ouvia, aluno obedecia, aluno era mandado embora e tal. E a gente sentia, principalmente na educação infantil, que o afeto é fundamental. O vínculo, ele é fundamental. Você tem uma criança difícil na sala de aula, se você tem um professor que vincula com aquela criança, que compreende as necessidades, os desejos, os problemas que a criança está passando, porque geralmente uma criança que está agindo de uma maneira desafiadora, ela está com questões. Que a criança que está com o ser humano que está com a vida tranquila, está com a vida boa, ele dificilmente transgride e necessita muito de ajuda, né? Então, a gente tinha esse viés muito forte, assim, da importância da gente ter na escola um espaço muito amoroso, de cara para o próprio colaborador, para o professor, para ele estar muito bem, até para ele estar emocionalmente preparado para o rock and roll do dia a dia ali com as crianças na sala de aula, né? Então, a gente colocou isso, educação através do amor. E a questão de ser bilíngue, porque assim, disruptivo total. Total. 98, eu acho que nem se falava sobre escolas bilíngues e etc. E por que vocês colocaram isso em pauta? Ok que vocês já tinham essa experiência e etc, mas por que optaram e falaram, olha, o nosso colégio tem que ser bilíngue, isso vai ser um diferencial? Foi proposital de colocar isso como um diferencial das demais escolas da região? Qual foi o interesse de fazer a escola ser bilíngue? Ser bilíngue, a gente acreditava no modelo. Porque é isso, você conversar com uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, em português, em inglês, em japonês, em alemão, o que quer que seja que você converse com ela, ela vai te responder ao longo do tempo. Certo. Exatamente da mesma forma que você ensina um bebê a falar o português, ele vai falar, vai aprender qualquer outra, né? Então, mas também com muita amorosidade e respeitando o tempo da criança. Então, nós somos, por exemplo, a primeira escola bilíngue em São Paulo que trouxe dentro do bilinguismo a cultura brasileira. Porque na época que nós trabalhávamos, as pouquíssimas escolas bilíngues que tinham em São Paulo, não se falava português. E a gente dizia, mas a gente é brasileiro, tem que saber cantar Cai-Cai Balão. Na época era o Atirei o Pau no Gato, coisa que a gente não canta mais. Você aprende a gramática também, né? Tudo, escolas as hoje. festas. Exatamente. Então, aí a gente trouxe a cultura brasileira. Então, mas assim, você precisa dar uma possibilidade dessa primeira infância de já ter o segundo idioma, porque a gente já entendia que isso daí é uma janela de oportunidade
que vai ser muito bom para as crianças. Mas, na época, a gente precisava ficar explicando, inclusive para neurologistas, fonoaudiólogas, que aquilo não atrapalhava, que aquilo lá ia fazer bem. Hoje em dia não tem mais essa barreira, né? Todo mundo já entendeu. Antes, nesse contexto, tinha toda essa resistência ainda. Um medo. Era um medo generalizado, né? Maravilha. Nesse contexto que vocês decidiram empreender, você e as suas irmãs, como que era a vida de vocês? Trabalhavam, eram casadas, tinham filhos? Como que era a vida pessoal de vocês? Nós tínhamos a irmã mais velha, já era casada, tinham filhos. Eu casei enquanto estava preparando no meio do tudo. furacão. Mas aí, é isso, 3 irmãs, que o pai falou pra gente, vai fundo que eu banco se der errado, mas não tinha muito dinheiro e não tinha experiência administrativa, financeira. Seu pai tinha alguma veia empresarial? Meu pai super empreendedor, né? Tinha o próprio negócio na época, então ele deu uma super força no sentido, ajudou a gente nas questões, inclusive de contabilidade, de livro caixa, de tudo. Minha mãe ficava com a gente, então a gente começou super pequenininho e fazendo tudo. Levava a criança na escola, perua, van, limpava chão. A primeira casa, nós e os maridos pintamos as paredes. Fizemos de tudo ali no começo. Familiar. Mutirão familiar, porque não tinha dinheiro, não tinha muito dinheiro. Né? A gente vem de uma família ok, nunca faltou nada tal, mas não tinha, 3 milhões ali, comecem o negócio de vocês, filhinha. Não foi assim. Foi um suporte, mas a gente precisou começar bem do comecinho. E tudo começou no prédio da Gara School, né? Tudo começou na rua, no prédio antes da Gara, ali foi o segundo. Que era na mesma rua. Como é que chama aquela rua? Na Cotoxó. Nós começamos numa casa, isso era uma premissa também, tipo, a casa tinha que ter um espaço verde. Terra, casinha de árvores, animaizinhos, a criança precisava para nós também, isso era uma premissa importantíssima na educação, contato com a natureza. Não desprender da natureza. Não desprender da natureza, para nós isso, e segue até hoje, nós nunca tivemos uma escola que não tivesse muito acesso a ar, a céu, a árvores. Em todas as escolas tem horta, a escola as escolas são referências na educação para sustentabilidade. Porque 2, 3 anos depois que a gente abriu a Builders, a gente já entendeu que não era só educação através do amor. Era educação através do amor para viver uma vida mais sustentável. Então, aí a gente já começou todos os estudos em relação à sustentabilidade, à educação para sustentabilidade. Então, as escolas, assim, tem um lance muito raiz do ESG, também lá atrás, bem lá atrás. Então, a gente ia caçando informação sobre isso. Um fato curioso, vocês 3 da área da educação, você e suas 2 irmãs. Isso. Foi uma inspiração? A sua irmã mais velha foi primeiro para a área da educação. A partir daí, vocês e a sua outra irmã se sentiram inspiradas por conta disso e decidiram ir para... Porque, assim, é bastante incomum você ter as 3 na área da educação. Podia ter sido uma na área de finanças. A gente estaria em outro patamar hoje em dia, mas não foi e a gente não se arrepende. Estou brincando. Mas as três. E a minha mãe dizia pra gente... Vai dar aula, porque assim você tem 2 meses de férias por ano e você pode cuidar dos filhos. Então, entendeu? Foi isso que ela falou pra gente, mas existe uma vocação ali. Inclusive na minha mãe, sabe? Ela não fez pedagogia, mas... A dona Mima teve carreira? A Mima, ela acompanhou a gente durante todo o processo, né? Então, no começo, muito presente, ajudando a gente de fato. Depois ela começou a trabalhar com a gente, ela não era sócia, mas ela trabalhou com a gente... muitos anos, parou na pandemia, e aí ela teve lá os uniformes, né? Ela cuidava dos uniformes, ela ficou com isso. Mas foi um grande prazer, foi uma grande aventura. Eu, minhas 2 irmãs e minha mãe. Hoje a escola está completamente diferente, né? Então, a gente passou por um processo, depois de 25 anos de escola, nos quais era uma decisão a gente não crescer. Porque, de verdade, eu tenho uma veia empreendedora muito forte. Então, assim, com 7, 8 anos de idade, eu ia na praia, eu catava conchinha, eu pintava conchinha, depois eu vendia as conchinhas. Olha, com 7 anos? 7, 8. Aí, com 10 anos de idade, eu morava numa rua
sossegada, a gente fazia pedágio, eu e minha vizinha. E aí o cara, para passar, ele falava, quer um suco de não sei o quê, mas tem que pagar. Então, o foco em ganhar dinheiro para poder fazer outra coisa depois, sabe? Isso era muito forte em mim. E fui eu que dei a ideia, vamos montar a escola, Você porque... foi aqui... Eu sou a puxou o mais bonde. empreendedora, Certo. né? Mas a nossa parceria, o nosso trio, sempre foi muito legal. Porque a gente acreditava nas mesmas coisas em relação à educação. Então, sempre foi uma educação muito pioneira, no sentido de uma educação muito holística. A gente entende que ali a questão acadêmica ela é importante. Só que, para nós, ela é óbvia. É óbvio que você consegue ensinar os conteúdos que são importantes para uma criança de 4, de 5, de 10 anos. É simples. De verdade, para mim, essa é a coisa mais simples de se fazer. Todas as escolas, todo professor tem condição de fazer isso, né? Então, para nós, o que torna a tua escola super especial? Se você tem algum outro propósito, no nosso caso, é isso. É muito carinho, muito amor envolvido ali. E talvez até o aprendizado e o exercício de vivenciar esse amor como adulto, que é difícil, não é simples. Esse, até hoje, é o meu maior desafio. Na equipe, na cultura, manter essa cultura. Quando você é menor é mais fácil, né? Sim. E das questões de sustentabilidade. Então, assim, por que a gente tem que trazer sustentabilidade para a educação? Porque se não tiver na educação, onde vai ter? Então, assim, a gente teve a gente tem engenheira ambiental na escola para formar a equipe há 15 anos. Faz muito tempo. A gente já fazia a coleta seletiva desde 2000. A gente recebia como escola todos os materiais que poderiam ir para reciclagem, a gente recebia dentro da escola, porque a gente entendeu, se a escola não fizer isso, quem vai fazer na sociedade? Tem que servir a escola. Agora, você pega uma coisa a mais, né? Porque na época não tinha BNCC, não tinha ninguém cobrando a gente de fazer isso. Então, a gente, há 28 anos, a gente já tinha essa coisa do socioemocional muito forte, que é essa educação mais amorosa. A gente já tinha a questão da responsabilidade na questão de uma vida mais sustentável e do social também. Porque para nós, como família, a questão de fazer o bem, ele era também, sempre foi uma premissa. Na minha casa, isso vem dos meus pais. Então, a gente sempre teve a nossa escola, mas a gente sempre entendeu que a gente precisava fazer também para quem não tinha. Então, desde o dia 1 da escola, a gente tentou ter uma escola, uma creche, e a gente não conseguiu abrir. Pelas dificuldades todas que temos no país, mas a gente não conseguia abrir. Então, a gente colaborava com instituições que já estavam abertas. Isso sempre esteve completamente linkado com a nossa educação, o social, o socioemocional e a sustentabilidade. Essa é, de fato, a base do nosso trabalho, né? Nesse contexto todo, você citou a questão Hoje, as suas irmãs, elas ainda continuam como sócias, ou não? Hoje é assim. Uma delas... A Ana Lu vendeu a parte dela. Saiu há, acho que, 4 anos. A Ana Paula é sócia, mas não trabalha mais também há 4 anos. A gente passou... Pode perguntar. Não, a minha dúvida seria assim... durante um tempo, elas foram atuantes. Super. E um grande desafio hoje, para quem empreende, principalmente em negócios familiares, é como fazer essa integração, ou... ao mesmo tempo, essa separação entre vida familiar, vida pessoal e vida profissional, de maneira que uma não impacte na outra, ou até mesmo se você nem acredite que não vai impactar. Assim, vai impactar, mas a questão é saber lidar com esse impacto. O que você enxerga sobre isso? Como que vocês lidaram com essa questão naquele momento? O que vocês fizeram para poder superar isso? Queria que você falasse um pouquinho desse contexto. Bacana essa sua pergunta, porque isso também é um baita desafio, né? Então, irmãs competem umas com as outras, essa que é a verdade. Mulheres, então. Mulheres, né? Mas a gente sempre... Os valores familiares sempre pegaram muito. Nós somos de uma família religiosa, então os valores pegaram muito. Então, acho que ajudou muito a gente. Primeiro é que nós éramos 3. Então, as 3 sempre juntas, a gente dizia assim... se 2 concordarem, a terceira vai ter que ir junto. Mais comprometida.
né? Mesmo sem querer fazer aquilo, pensar diferente, mas ela tem que ir comprometida também. Então, isso ajudou muito a gente em decisões. Ali se estabeleceu um conselho entre as irmãs. Exatamente. Então, outra coisa que a gente colocou, maridos não participam, senão a gente vai brigar. Sem dúvida. Diz que no almoço de domingo, vamos manter as questões familiares, não as questões da empresa. E muita honestidade, muita verdade. Um pouquinho de humildade também, para quando você está errada, você pedir desculpas. Então, acho que foi um exercício grande entre nós, para daí cascatear isso também na própria empresa e na própria equipe. Que legal. Né? Ô, Ana, vamos falar então um pouquinho do início do desafio de vocês de montarem uma escola, de iniciar. O primeiro desafio foi qual? Foi achar um imóvel, lógico. Um imóvel que atendesse aqueles seus anseios. E que tivesse terra, árvore e tudo certo. isso. Feito isso, quando vocês escolheram o imóvel, quanto tempo foi entre documentação do imóvel e inaugurar o primeiro ano de aula? Foi bem rápido, Sidney. A gente nunca teve nada enrolado nesse sentido, sabe? Eu acho que toda vez que a gente viu o imóvel, porque a gente já trocou umas 4, 5 vezes, né? A gente foi crescendo e foi mudando. E sempre foi muito tranquilo nesse sentido. As papeladas sempre meio que estavam abertas, né? E a gente também nunca se meteu em encrenca, sabe? A gente sempre deu passo exatamente com o tamanho da nossa perna. Que a perna cansava. E as pernas nunca foram muito largas. Então, a gente tem muita noção, assim, do que a gente dá conta. E sempre foi muito tranquilo. E vocês inauguraram a escola com quantos alunos? 4. 4 alunos. Sendo um filho da minha irmã, né? Santo Henrique, que hoje é um homem de 30 e poucos anos. Mas nesse momento foi uma decisão segura, porque assim, vocês estavam empregadas, tinham uma certa estabilidade e agora a gente vai empreender. E outra, de onde vieram os recursos para isso? Foi os anos de trabalho, fizeram uma reserva, vamos colocar esse dinheiro em jogo? Teve alguém que veio financiando isso? Como foi esse... Ótima pergunta. A gente não tinha muito dinheiro, quase nada. A gente, antes de montar a escola, a gente ficou 1 ano se reunindo toda semana na casa do meu pai, numa quarta-feira, com pizza, vinho. A gente tinha um caderno e a gente ia anotando tudo. Então, apesar de éramos 3 pedagogas, a gente foi fazendo como se fosse um business plan, mas num caderno. Certo. Então, a gente foi colocando lá o que precisa, quanto que custa, tudo bem direitinho. Muito planejado. Bem planejadinho ali naquela época. E assim foi. E o mais interessante de tudo, William, a gente nunca pensou em dinheiro. O que hoje, eu digo, eu devia ter olhado mais para isso. É que o caminho foi muito interessante, mas nunca foi. Nunca foi. A gente nunca... Não é o foco principal, não foi? Foi sempre a consequência. Tanto que, também olhando para trás, eu não faço ideia de como essas escolas se mantiveram no mercado tanto tempo, mais de 20 anos, só até o 5º ano. A gente não tinha. Hoje a Builders vai até o 9º e estamos indo para o ensino médio. Mas não tinha. Porque não tinha desejo, não havia vontade das sócias de crescer e de ganhar mais dinheiro. Então, o foco realmente sempre foi muito forte na manutenção daquilo que a gente acreditava. No tipo de profissional que trabalha com a gente, como é que a gente consegue manter. Porque essa é a coisa mais difícil. Para mim, hoje... Eu tenho certeza absoluta. O grande lance da escola é a equipe. A equipe. Não é o projeto... Claro, o projeto pedagógico, óbvio. Mas eu digo, para fazer um bom projeto pedagógico, que não é uma grande dificuldade se fazer, montar um projeto pedagógico... Diga-se de passagem, uma IA faz hoje. Uma IA faz, de verdade. A IA faz qualquer coisa, né, Sidney? Mas para a equipe fazer exatamente, né? E a gente era e continua sendo muito específico. Não é uma opção do colaborador ser simpático, ser querido, ser amoroso. E também entender das questões de sustentabilidade na educação, porque ele precisa ser exemplo.
Então, na nossa escola, isso não é uma opção. É quase como se fosse mais duas coisas. Além da pedagogia, você precisa estar sempre se auto-reconhecendo ali no papel do professor. E também você precisa estudar sobre educação para sustentabilidade, porque você vai ter que ser um exemplo nesse sentido. Então, é mais do que a pedagogia, do que a matemática. Hoje, a escola está completamente integrada com tudo isso, mas há 20 anos atrás isso era um grande desafio. Hoje a gente tem profissionais que querem trabalhar conosco por causa disso, né? Ana, tocando nesse assunto, desse preparo da sua equipe, hoje com essa alta de burnout e outras doenças oriundas do trabalho, você se sente hoje mais blindada a esses problemas por conta dessa estrutura que você criou ao longo dos anos? Eu digo, às vezes eu falo assim, nossa, não sei se a gente era louca na época, mas a gente, de fato, ontem eu conversando com uma pessoa, ele falou, nossa, vocês são muito vanguarda. E é assim que eu me sinto, sabe, Sidney? As coisas que aconteceram da pandemia para cá, a gente já fazia. A gente sempre fez. A gente já meditava na pandemia. Na pandemia, os nossos alunos gravavam áudios de meditação para mandar para as casas das famílias. Olha. Os meus professores, eles já sabiam usar Google Education. A gente já tinha feito tudo, a gente sabia entrar no computador. Então, a gente sempre teve uma veia meio inovadora, vanguarda mesmo. Muito vanguarda. É uma educação muito contemporânea e sempre foi. A gente fazia tudo isso, né? Então, sim, a gente tinha grupo de corrida com os colaboradores, a gente sempre falou sobre nutrição, né, para os colaboradores. Precisa comer bem, precisa fazer exercício, precisa dormir bem. Precisa acordar bem, precisa acordar bem. E isso tem muito a ver com a educação, pelo amor por uma vida sustentável, porque senão você não sustenta a tua profissão. Se o professor e a professora não estão bem, como é que elas vão refletir isso? Exatamente. Então, a nossa proposta macro, ela traz tudo isso. Então, a gente conversava sobre tudo isso, né? Olha que legal. Hoje vejo você falando, parece que, assim, isso sempre foi muito claro para você e para suas irmãs, onde vocês queriam chegar. Isso. Mas entre o que o mantenedor decide e o que o colaborador executa, tem um espaço aí. Como você consegue, ou como vocês conseguiram, porque assim, vocês começaram com basicamente vocês três. Acredito que quando começaram, vocês também davam aula ainda? Claro, tudo. Fazia tudo, dava aula, no intervalo limpava o chão, era mãe, levava a criança para isso. Fizemos tudo, muitos anos. Então você pegou muita transição, porque vocês davam aula em outro colégio, decidiram empreender, empreendiam, mas ao mesmo tempo operando. Em um dado momento, saíram da operação e ficaram na parte de gestão, na parte estratégica, etc. Nesse momento é o momento em que, se o empreendedor ele não toma muito cuidado, ele tem esse afastamento da realidade da sala de aula, né? E assim, o que eu quero entender é como vocês fizeram para não ter esse afastamento da realidade, para você entender as dores. Porque eu acredito que muito do que você fez para gerir a sua escola, essa filosofia, etc., foi muito do que você teve na prática, de você olhar na sala de aula, entender que aquilo fazia sentido. Então, quais foram os exercícios que vocês fizeram para não ter esse afastamento da sala de aula, da realidade, e ao mesmo tempo, o que vocês fizeram para que quem estivesse lá na sala de aula entendesse o que vocês desenharam lá no início. Porque aqui a gente entra num aspecto que a gente sempre comenta em todos os nossos episódios, que é cultura. É uma das maiores dificuldades em toda a companhia, em toda empresa, fazer com que o que o mantenedor decidiu se mantenha em todo o corpo ponta, docente, né? Em todas as áreas, em tudo. Como que você consegue manter alinhar ideais, né? Alinhar ideais é Sim, muito difícil. Eu acho que tem uma coisa que é um grande diferencial. Toda vez que a gente precisava mudar alguma coisa, toda vez que a gente tinha alguma necessidade, a gente buscava um especialista. Porque nós éramos 3 professoras. Então, né? Então, a BW, o Sidney, o Alan, o Antônio Carlos... foram especialistas que nos ajudaram muito. Então, a gente sempre buscou especialistas de áreas de coisas que a gente não conhecia.
100% dos consultores e especialistas que vinham trabalhar conosco diziam assim pra gente, porque é super importante vocês acharem um propósito. A gente achar um propósito? Por que vocês montaram a escola? Por que... E assim, o nosso propósito estava muito claro. A gente nem entendia que a gente tinha um propósito, mas a gente já nasceu com isso. Nós estamos aqui porque queremos e amamos fazer uma educação através do amor por uma vida sustentável para toda a comunidade que participar disso. Seja criança, seja primeiro com o colaborador, para que vaze para a criança e que transborde para pais e comunidade de entorno, por exemplo. Então, isso fez com que todas as nossas decisões fossem a partir dali. Então, até hoje, nem que a gente não queira, a gente não consegue não fazer isso. Ao nos distanciar, uma outra coisa que talvez deve ter ajudado, a gente nunca trocou muito equipe. Como educador, a gente acredita no potencial de aprendizado das pessoas. Então, a gente tem colaborador que está comigo há 20 e tantos anos, que começou com a gente desde o começo. E isso, o teu próprio colaborador subindo e mudando, ele leva a cultura, né? Sim. Porque primeiro que para trabalhar com a gente, ele precisa ter uma abertura de querer ser uma pessoa que se melhore muito forte. Eu até hoje eu brinco com o professor. Eu falo assim, ser um bom professor é tipo estar no nível de Jesus Cristo. Tá bom, não precisa estar no nível, mas é um exercício. É olhar para lá e falar assim... Calma, paciência, porque todos os valores, né? Não é de Jesus Cristo no sentido religioso, mas da figura, né? Dá outro face, né? Criança te bateu, não vai bater de volta, dá outra face, ensina. A gente tem que ensinar, porque ele foi um grande educador, né? Jesus Cristo, Gandhi, essas grandes figuras da humanidade. Então, a gente fala assim, isso é ser educador. Você quer buscar isso? Porque não adianta um professor chegar na sala da coordenação, esse menino não para, essa família não sei o quê. A gente tem que se comprometer, não tem o que fazer. Você tem que estar zen budista para falar, ele é uma criança e eu sou o adulto da relação. Não tem jeito. E em cima de tudo isso, eu sou educador. Eu sou educador, exato. Então, assim, como é que tá? E é um BO, né, William Sidney? Porque a sociedade tá super dodói, essa que é a verdade. Muito. Tá muito doente a sociedade. Sensível. Tá muito sensível. Então, isso... Não aguenta os trancos que aguentavam antigamente. Não aguenta. E às vezes, em determinados assuntos, tá meio que uma loucura coletiva, que a gente fala, calma, tá tudo bem, pessoal, tá tudo certo, relaxa. Não é bem isso, né? O estar na vida, vivo, depois de uma pandemia... O estar vivo, com saúde, cara, acorda todo dia e fala, putz, que bom, eu tenho mais um dia de vida. Porque pode acabar, então por que vai se estressar tanto? É verdade. Pode acabar a qualquer momento, né? Então, a gente traz essas conversas todas, voltando para a sua pergunta, elas eram vivenciadas, e elas são ainda. Então, tem muito workshop de equipe, tem muita conversa real com o professor. Vem cá, você... Com todos, né? Com uma equipe inteira. Porque, claro, a gestão é uma coisa, o professor tem uma outra visão. Então, despeja tudo que você quer reclamar da gestão. Para nós, né? Sim. Não para a parede, para nós. Conta aqui tudo que tá difícil. Para sair daqui leve, né? Para sair daqui leve. E pra gente olhar para isso e falar assim, bom... onde que tem que atuar. Onde que eu tenho que... O que é meu, de fato, como diretora? O que é da coordenação? O que é dos pais, porque a gente vai contar para os pais? O que é da própria criança? E o que é teu, querida? O que é seu? Sim. E todos juntos nós vamos tentar resolver. Então, a conversa é muito honesta dentro da escola. E os profissionais novos até acham estranho, assim, sabe? Pode falar toda a verdade pro pai. É para falar a verdade pro pai. É para dizer, olha, teu filho caiu e eu não vi, porque eu tava de costas. Você precisa levar no médico porque bateu a cabeça e eu não vi. Eu não vi se foi daqui ou se foi daqui. Essa é uma verdade dura de falar, mas ela precisa ser falada porque é a realidade. Tudo pode acontecer dentro da escola com a criança. E você não fica um professor para cada criança. Não, é um para 10, um para 15. Além do fato que eu acho que isso humaniza também a imagem de vocês, né? Porque assim, você tá na sua casa. Você como pai, você perde o controle e, inevitavelmente, uma criança tropeçou. Você não tem o que fazer. Tropeçou, caiu, mexeu numa coisa que não era para mexer. Então assim,
a criança no colégio, ela não muda. Ela é exatamente o que ela é em casa. E ainda tem o fato de que em casa, pelo menos, você é um pai com 2, 3 crianças. Eu tenho 5. Mas você que, quando tá em casa, você tem 1, 2 crianças. Na escola, você tem um pouco mais. E ter um olhar o tempo todo... Não tem como. Não tem. Então... E não precisa, porque o ser humano não se desenvolve com alguém em cima de você o tempo todo. Porque se você cria essa imagem de que, gente, mas não acontece nada de errado na escola, a criança não cai, não se machuca. É não, só B.O. não tem briga entre os meninos, né? Quando você, de fato, se permite ser transparente, fala, olha, realmente não estão escondendo nada. Eles são realmente assim mesmo, né? E eu acho que também, para sua pergunta em relação à cultura, isso também é uma realidade. Sim. Porque a gente fala de vez em quando. Eu também, como diretora, eu adoraria poder fazer um monte de coisa diferente. Eu adoraria ter uma escola muito maior do que eu tenho. Eu adoraria poder proporcionar coisas que eu não posso, porque não tem. Eu adoraria fazer determinadas coisas, mas que eu não faço porque vocês, como profissionais, não conseguem fazer. E essa realidade é falada para o pai também. Então, essa verdade sendo vivenciada na escola, vai também dando uma liberdade pro colaborador, sabe? Ele fala, eu posso ser quem eu sou. E só de você não precisar atuar, já é uma, sabe? Você dizer, não sei. A gente estimula muito e sempre estimulou. Professor erra, gente, é isso que você falou, professor erra. E a coisa mais linda que tem é ele voltar para o aluno e falar, me desculpe, eu errei. Olha o exemplo que ele dá. Né, com essa postura. Super legal, né? Super legal. Ana, ali, voltando um pouquinho na história de vocês, porque realmente esse aspecto da vanguarda, ser disruptivo, 98 praticamente não se ouvia falar de escolas bilíngue. Tampouco redes educacionais, basicamente não existia. Você mesmo, inclusive, citou que quando vocês foram procurar o imóvel, a casa, era muito, inclusive, o projeto de engenharia daquele momento. As escolas muito se davam em aspectos de casas, em prédios que simulavam lares, casa. Hoje já tem mais a dinâmica de ser prédio, aquela coisa mais empresarial, etc. Então, mudou muita coisa. Pergunta, naquele momento, disruptivo total, vanguarda, não passou pela cabeça de vocês se tornarem uma rede? O que fez com que vocês optassem por ser uma escola autônoma, independente, ficar com a unidade, estruturar ela, ampliar, ser uma referência, ao invés de, olha, vamos abrir franquias, vamos nos tornar uma rede, como nós somos os primeiros, né? Uma das primeiras escolas a trabalhar com esse modelo bilíngue, vamos abrir, etc. Por que não foi feita essa decisão? Em algum momento passou pela cabeça de vocês isso? Então, acho que nos primeiros 20 anos, não. Isso tinha uma pressão enorme das famílias, porque a gente ia só até o 5º ano, então era uma escola estabelecida para crianças de 1 a 10 anos de idade. E a gente estava a gente se divertiu muito, minhas irmãs, foi muito gostoso, porque a gente trabalhava que nem 3 loucas, mas a gente amava o que fazia, ama o que faz, enfim, então foi muito bom. Mas ali um pouquinho antes da pandemia, a gente já começou a perceber que aquilo que a gente não ia sustentar o negócio. Porque a proposta, a gente sabia que aquilo lá tinha que ser, e nesses 28 anos eu sempre falo que lucidez da nossa parte ter uma escola disruptiva lá atrás, porque daí a gente tendo uma escola que tenha verde, que seja inovadora no sentido, nunca foi sala fechada, pequenininha, janela pequena, tudo aberto, muita liberdade para a criança, porque a gente sempre quis autonomia. E é difícil você ter uma autonomia com tudo fechado. Sim. A criança não pode nem ir, ela não pode nem experimentar o próprio movimento dela. Então, a escola também foi muito disruptiva nesse sentido. Mas a gente nunca quis. Mas ali, um pouquinho antes da pandemia, a gente já começou a perceber que nós, como sócias, estávamos pouco para o negócio. O negócio demandava mais, e até a BW participou muito aí, né? Porque nós tomamos uns tombos depois depois que a gente resolveu. Minha irmã mais velha disse, eu não quero mais estar no negócio, eu não quero mais trabalhar, e foi para o social. Porque a gente tem nós temos um projeto social que a gente sustenta e mantém, né? Então, minha irmã mais velha já vendeu a parte dela e foi para o social.
A Ana Paula também. Não vou mais estar aqui, nós vamos e trabalha só com o Projeto Brasa. E quando eu fiquei... aí eu fiquei só como diretora pedagógica, aí muita gente, para a gente chegar nessa fase, muita consultoria e assessores de todas as áreas, para a gente entrar no processo de profissionalização da empresa. Depois de 20 anos. Depois de 20 anos, a gente resolveu... Não dá, a gente precisa de uma gestão mais profissionalizada. Gestão administrativa financeira precisava mudar. E ali a gente sofreu, né? Porque daí veio pandemia, daí teve a dissolução da sociedade e tiveram 2 anos de profissionais de fora cuidando da escola. E eu, abaixo desses profissionais, tocando a parte pedagógica e tal. Foi um sossego para mim 2 anos, e depois, junto com o sossego, foi um sustaço, foi um susto, porque você não faz uma troca na primeira. São anos e anos para essa troca, entendeu? Então, foi super doloroso. Tivemos choro e ranger de dente, né? Em questões tributárias diversas, de dinheiro e tal. Mas aí a gente passou disso, eu voltei como CEO, diretora-geral, porque eu entendo muito do negócio. Então, eu poderia não entender sabe? Mas hoje, com 55 anos também, com a inteligência artificial, se enfiando em milhões de cursos, e também até com os profissionais que ficaram os 2 anos, eu vi um monte de coisa. Eu sei tocar esse negócio. Então, assim, a profissionalização da gestão foi dolorosa, mas... talvez a gente possa dizer que ela foi essencial para o sucesso do colégio. Valeu super a pena, porque a gente cresceu pra caramba, então hoje estamos com 3 unidades, estamos até o 9º ano, indo para o médio, crescendo as escolas. E a coisa mais linda de todas é que, assim, com o propósito de educar através do amor por uma vida sustentável. Disso a gente não abre mão, Cid. Não abriu mão da essência. E o meu pessoal, toda a gerência, porque não foi eu e sócios que crescemos, tivemos coach, tivemos curso de conselheiro, tudo a gente sempre, como educadora, a gente sempre investiu muito em ajuda em aprender o que a gente não sabe. E não só para nós. As pessoas que eram professoras, que viraram coordenadoras, que depois viraram... Hoje eu tenho 5, 6 gerentes que tocam as 3 unidades, mas também que receberam todo esse coach, todo esse aprendizado para essa profissionalização. Mas são pessoas antigas. Não do financeiro, mas o resto é tudo gente que já estava com a gente. Você vê que nesse sentido, até nisso você foi disruptiva pelo seguinte, muito mantenedor, boa parte deles não vieram como mantenedores já no início, no sentido de vou investir na área de educação. Muitos eram professores, viram oportunidade, se tornaram donos de escolas. Então, a cabeça não funciona ainda dentro de uma lógica empresarial. Funciona muito mais dentro de uma lógica pedagógica. A grande questão é, se você vai escolher ficar a vida inteira do colégio com uma mentalidade pedagógica ou... eu vou também transformar a minha mentalidade para ser um empresário, porque além de ser pedagogo, eu também sou dono de uma escola. Sim. E você foi atrás. Você vê, olha, o fato de não ter uma gestão técnica está impactando o crescimento da minha escola. E, a depender de como for essa gestão, vai colocar em xeque o meu sonho, que é, de fato, ter uma escola onde eu me realizo como pessoa de ser pedagoga. Manter a escola. Manter. Né? Então, o fato de você, olha, eu vou buscar uma contabilidade especializada, vou buscar uma parte jurídica especializada, vou buscar profissionais especializados e admitir que você não sabia fazer determinada atividade, já mostra também uma mente à frente do seu tempo. De que, olha, eu não sei, eu vou procurar quem sabe fazer, vou aprender para que depois eu consiga manter. Sim. Né? O que você poderia dizer assim para aquele dono de escola, para aquele professor que agora é um empresário também e muitas vezes... sempre usa justificativas de que, mas eu não tenho tempo para ir atrás, não sei o quê. Perfeita a sua pergunta, porque eu acho que tem muita gente que sofre com isso e é fundamental você ter uma parte administrativa financeira
E uma equipe de contabilidade, porque as questões tributárias, elas você quebra. Você quebra, você não sabe fazer. Errada, você quebra. Uma decisão errada, você quebra, porque não dá para sustentar, é muito pesado, impostos e tal. Então, assim, não dá para você ir na louca. Esquece, a gente fez isso há 30 anos atrás, isso não pode mais acontecer. Hoje talvez não seja possível. Eu acho muito difícil isso dar certo hoje em dia. E nesse processo todo, a gente teve uma sorte muito grande, não sei, não é sorte. Eu, na época, um pouco antes da pandemia, isso faz uns 6 anos, eu trouxe meu marido. Porque o meu marido, a vida inteira falou, põe isso em franquia. Esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso nas questões socioemocionais. Esse trabalho é maravilhoso, envelopa isso e vende para o Brasil inteiro. Ele sempre falou. E a gente nunca quis, a gente nunca fez. Então, na hora que o sapatinho apertou, eu falei, Rogério, vem cá. Vem cá, porque a gente não vai mais conseguir tocar esse negócio. A gente conseguia tocar as escolas, mas o negócio não. Então, foi através dele, da mentoria dele, que hoje mentora tudo, né? Enfim, que a gente conseguiu trazer essas pessoas, esses profissionais que de fato olhassem para um outro lado que o pedagogo não olha. Hoje eu sei olhar, muito bem olhado, eu sei exatamente o que eu quero, mas eu passei por um aprendizado de 4 anos bem doloroso. Certo. E eu sou muito boa de matemática. Porque isso faz muita diferença também, né? Então eu tenho visão, eu sei onde eu quero, mas eu também sei ler número. Sei ler BP, sei fazer planejamento estratégico. Hoje eu já sei fazer. Hoje eu me considero, de fato, uma diretora geral. Uma gestora. Uma gestora, exato. Você precisa ter pessoas que garantam aquilo lá. E que olhem um orçamento e que entenda daquilo. Precisa ter alguém. E se você, de repente, não domina algum assunto, que vá procurar especialista. E tá cheio de especialista, tá cheio de gente boa, né, para contribuir com isso. O fato de você ter iniciado lá em 98, ou seja, tecnologia zero. Você pegou muita transformação do setor, o fato de celulares, internet, agora inteligência artificial. Como é para uma mantenedora que iniciou lá nos primórdios, lá quando não existia nada disso, nem tanto, passar por essa transformação de tecnologia e como está hoje os avanços? Como que foi isso? Como que você olhou toda essa evolução? Olha, eu tenho uma crença de que o mundo evolui e que o nascer diariamente é uma oportunidade maravilhosa, que eu enxergo essas grandes mudanças, elas são oportunidades para o melhor que vai vir ao longo da vida para todos os seres humanos. Então, quando uma coisa nova está surgindo e ela vem muito forte, eu falo, é aí. É aí que a gente tem que ir. E aí eu tenho uma liderança nata, e aí eu trago a equipe inteira comigo, sabe? Você fala assim, não, só a gestão fica sabendo. Eu falo, não, todo mundo tem que ficar sabendo disso daqui. Então, quando a gente descobriu, por exemplo, a minha escola é toda Google, e já faz muitos anos. Então, quando a gente descobriu o Google for Education, eu falei, todo mundo precisa saber mexer nisso. Todos os professores precisam fazer curso para todo mundo. Falei, moçada, olha isso daqui, isso tem que fazer. Porque o que a gente imagina? A educação, ela deveria estar à frente. Os educadores, as escolas... De todas as ciências, porque é ela que ensina. De onde começa? Então, as escolas precisam estar à frente. Então, quando chegou a pandemia, os meus professores eram certificados Google. Eles sabiam mexer. E daí eles reclamavam, porque falavam, mas eu não sou youtuber. É sim. Na pandemia, você vai aprender a ser youtuber também. Ai, que absurdo ficar falando. Cara, você vai salvar aquelas famílias se você entreter de maneira pedagógica e bacana uma criança 2 horas por dia. Porque você está recebendo seu salário, aquela família está enfurnada dentro de casa, aquela criança vai poder ver os amiguinhos. É um bem que você está fazendo para a sociedade. Ai, porque professor não tem que fazer isso? Tem sim, vai ser uma baita oportunidade para você. Porque quem sabe você vira um youtuber depois, além de professor. Enxerga a oportunidade, era assim que eu falava. não a tarefa, né? Não a obrigação. É assim que eu vejo, sabe? Quando um professor falta e o assistente tá lá, ele fala, não vou fazer o papel dele. Eu falo, cara, agarra essa oportunidade, porque se você fizer um bom trabalho, você é o próximo professor. Põe na fogueira, porque se você pular a fogueira, você vai... Entendeu? Você sabe fazer a coisa. E aí, na inteligência artificial também.
As professores, assim, escolas falando, não vamos trazer, não vamos... Falei, cara, vamos se matar, vamos ver isso, tragam pra escola, traz tudo isso daqui, porque se esse é o novo lance, nós precisamos entender mais do que as crianças. E antes, né, antes do concorrente. Eu nem penso em concorrente, sabe? Eu falo tempo a todo mundo do concorrente da outra escola. Eu não penso assim, Sidney, de verdade. Eu penso que a gente tem que ir fazer, porque nós somos educadores raiz. E se a criança vai aprender muito rápido. Eles são nativos digital há anos. Eles sabem, eles ensinam a gente. Então, põe isso na mesa e vamos aprender. Inclusive com eles, sabe? Porque daí você abre um espaço para falar tudo de ruim que isso está trazendo também. E essas discussões dentro da escola, o que eu não posso acessar e tal, enfim. Então, eu acho que, assim, o mundo apresenta determinadas coisas, questões de diversidade. Bom, é isso agora? Vamos olhar para isso, vamos discutir sobre isso, porque a gente precisa saber falar isso para o aluno. Sim. Né? Então, eu acho que sempre precisa... Perfeito. E eu tenho uma gangue lá de colaboradores maravilhoso, que é uma gangue, é a minha gangue. E eles são maravilhosos, né? O educador é maravilhoso. Pra gente finalizar, uma coisa que eu, Sidney, sempre conversamos com vários mantenedores, e principalmente no seu caso, acho que essa pergunta se aplica muito bem, de 98 para cá. Muitos alunos, muitas crianças que hoje já são pais. Como foi para você contemplar isso? Um garotinho que hoje já é pai, tem filhos, e muitas vezes os filhos da idade da qual vocês tinham ele na escola. Como é esse sentimento para vocês? Gratidão máxima, profunda, né? A gente brinca lá na escola, once builder, builders forever. Porque a hora que você construiu, o nome builders, de construtores, ele vem de você realmente construir uma vida linda, amorosa, e que você sustente ela ao longo do teu percurso na Terra, entendeu? Porque a gente vem é um período finito, né, gente? Sim. Então, que você consiga botar os seus talentos para fora e que você consiga viver bem, fazer excelentes escolhas para sua vida, muito conscientes. A sustentabilidade traz muito isso, sustentabilidade nas relações, né? Legal. Ana, então, para finalizar, qual é o seu sentimento de receber um pai que foi aluno levando o filho para a escola? Uma alegria, gratidão. A gente já tem, né? Tem alunos que hoje os filhos estudam, e irmãozinhos, netos, enfim. Muita alegria. Gratidão a Deus por eu ter participado de todo esse processo e colaborado de alguma forma, né? Colaborei comigo mesmo. Sim. E nada mais gratificante do que receber isso de volta. Linda história e inspiradora para quem quer se aventurar nessa... Força. Bom, Ana... E peguem parceiros bacanas. Eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui no nosso podcast. Trazer pessoas que contribuem com o desenvolvimento da educação no Brasil é a nossa missão aqui enquanto podcast. Trazer histórias inspiradoras, pessoas que passaram por muitos desafios. E o fato de estar desde 98, te qualifica muito para falar sobre isso. Pegou transição de governos, de modelos pedagógicos, de tempos, de tecnologia, enfim. Eu espero que quem assistir esse episódio possa ser impactado por ele, possa agregar de alguma forma na sua gestão, na sua filosofia, a forma com que você enxerga, inclusive, a sua gestão. A forma com que você enxerga o mundo. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer. Eu que agradeço muito. Obrigado, Ana. Muito obrigado por ter vindo no seu tempo. Eu sei que seu tempo é disputadíssimo. A gente se sente muito realizados por ter você aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. Valeu, obrigado.